Salve Maria Santíssima, Mãe do Universo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. No final deste vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe esta mensagem, deixe os seus comentários, ajude-nos a divulgar. Hoje vamos falar para vocês uma mensagem de Jesus, mensagem de Jesus sobre a Eucaristia, para este tempo, para o momento que estamos vivendo hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Tereis de cavar o próprio alimento. A Eucaristia. Mensagem de Jesus ao confidente católico Cláudio Ecker, em 12 de maio de 1999. Paz. Filhinhos, hoje falo-vos novamente sobre a Eucaristia, mistério tão discutido, tão incompreendido, tanto pelos poderes eclesiásticos como pelas ovelhas. As ovelhas, no entanto, desorientadas, não carregam o peso da culpa. Ai dos pastores relapsos. Ai dos maus orientadores. A Eucaristia é o meu corpo e sangue físicos, vivos, instituída por graça do Pai e aceita por mim, porque nada é realizado sem o Pai. Tal sacrifício veio abolir o sacrifício animal. O novo Cordeiro eliminou os sacrifícios outrora praticados pelo povo de Deus. O próprio Deus é sacrificado, sacrifício novo, eficaz, permanente. Não há, pois, indagações ou racionalizações. É meu corpo e sangue que são dados para vós, nas espécies de pão e vinho, portanto, físico. Não há batalha, há uma batalha promovida por Satanás dentro da igreja, que visa acabar com o sacrifício, tornando então inútil a minha igreja. Com efeito, se não houver o real sacrifício, para que servirá uma igreja? A comunhão espiritual não existe, porque a sacramental é a necessária e a única. A comunhão espiritual apenas prepara para uma boa comunhão sacramental, mas não a substitui de forma alguma. Erram os que pregam diferentes. São hereges os que pregam a comunhão espiritual. Se esta fosse verdadeira, para que serviriam as igrejas e seus sacrários, já que em suas próprias casas os filhos poderiam me receber espiritualmente? Se os meios modernos de comunicação trazem para dentro das casas as missas, para que irem as ovelhas à igreja, se ali podem comungar espiritualmente? Filhos, esta manobra é de Satanás e os meios de comunicação são manipulados por ele. Não vos acomodeis, pois é isto que o inimigo quer. Assistir missas em casa, comungar espiritualmente, são armas letais contra a igreja por mim criada, contra o sacrifício por mim instituído por graça do Pai, como o único para a redenção do mundo. As igrejas esvaziam-se porque o sacrifício não está sendo pregado como se deve. E pregam-se o sacrifício espiritual. Mas, filhos, Satanás não poderá derrubar esta igreja, e os poucos que restarão no banquete físico serão os escolhidos para a casa eterna, com o direito de usufruir o novo reino.
ainda aqui. Cuidado com os falsos. Cuidado com os maus orientadores. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Eu sou o pão da vida. A Eucaristia é meu corpo e sangue que dá a vida. Ai dos que fogem de mim. O arado ruim não contamina o grão. E quem alimenta, o arado ou o grão? Os filhos que antes verificam o arado e só se alimentam ao sabê-lo bom, perdem a graça de saborearem os grãos. São, pois, excluídos do banquete. Os filhos que correm para os grãos famintos serão saciados, ainda que o arado não esteja perfeito, pois ao dono do arado compete tal responsabilidade. Chegará o dia, filhos, em que não tereis nem o arado e tereis de cavar o próprio alimento, e o recebereis do jeito que vier, ainda que não seja do vosso agrado, e não importa se virá por mãos santas ou não, já que o alimento é santo e sacia. E ai de quem não se alimentar. Os filhos que realmente têm fome de mim não escolhem a colher ou o garfo, e quem pretende escolher estes instrumentos é mesquinho, rebelde e não tem fome de mim. Vinde a mim os que têm fome, eu os saciarei. Afastem-se os que querem os melhores lugares ou os melhores talheres. Filhinhos, atentai para o fato de que o tempo está próximo, o reino está próximo. Não vos preocupeis, portanto, com mesquinharinhas. Preocupai-vos com o essencial, com o que dá a vida. Preocupai-vos com o cordeiro e não com o machado que o imola. Eu vos abençoo, filhinhos, com a fórmula da minha Santa Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãozinhos, esta mensagem datada de maio de 1999 já deveria de estar no ar faz muito tempo, né? Por conta da pandemia, a gente deixou ela guardadinha, né? Porque neste momento de pandemia, onde todos, a grande maioria, está vivendo apenas a comunhão espiritual. Nós não conseguimos nos alimentar de Jesus na Eucaristia por conta das igrejas fechadas. E estamos fazendo este apelo para que os padres voltem e abram as igrejas. Mas os governantes, né, pedem para fechar. Então, a gente também tem que respeitar as leis. Então, vamos respeitar também. Mas Nossa Senhora disse, esta é uma briga dos sacerdotes. Os sacerdotes têm que travar essa briga de abrir as igrejas. E daí, quando não consegue abrir, o sacerdote vai na rua, como foi colocado também num desses vídeos. Sacerdote, vá à rua, leve Jesus Eucarístico em procissão para o povo poder adorá-lo, para o povo poder reconhecer que só Deus é o Senhor. E aí tem um sacerdote que vai à rua, então, entregar a comunhão no dia da Páscoa. E entrega a comunhão aos motoristas e às famílias que estão dentro do carro. E aí o coração da gente dói. O coração da gente fica ferido. O coração da gente fica magoado, escandalizado. E aí a gente pensa, o que aquele sacerdote está fazendo? O que aquela equipe está fazendo? O que aqueles ministros estão fazendo com Jesus? Levando lá nos carros, levando ali no meio
da multidão sem nenhum cuidado, né? Mas Jesus já tinha avisado. Jesus já tinha falado isso. Lá, em 99, no comecinho do carisma do Cláudio, Jesus falou: vai acontecer um momento, filhos, que vocês não vão mais se preocupar se o padre é santo ou se não é, se é o ministro que vai dar a comunhão ou se não é. Vai chegar o momento que vocês vão ter que cavocar para achar o alimento, se vocês não quiserem morrer da fome de Deus. E esse momento chegou, e esse momento nós estamos vivendo agora. Então, meus amados, meus irmãozinhos, em vez de criticarmos a atitude deste padre, em vez de nos escandalizarmos com isso, claro que muitos virão e vão querer sensacionalismo. Muitos irão à rua não porque amam verdadeiramente Jesus Cristo. Mesmo assim, Jesus está falando, não olhe para o arado. Ele quer sensacionalismo e daí ele está alimentando. Ele está alimentando. Ah, ele não é santo. Não é, eu também não sou. Mas eu vou me alimentar, eu vou aproveitar essa oportunidade. Se tem algum padre que está indo na rua levar o alimento, se tem algum ministro que vestiu a veste e saiu na rua para levar o alimento, resolveu enfrentar a pandemia com Jesus Eucarístico, eu tenho que ir atrás, eu tenho que me alimentar, eu tenho que aproveitar. Eu tenho que aproveitar. Jesus está falando nesta mensagem. Vai chegar o momento que você vai ter que cavocar o alimento. Vai ter que cavocar para poder achar o alimento. Ele está falando daqueles fiéis que vão ter que se esconder nas catacumbas de volta. Que vão ter que celebrar as missas escondidos para poder receber Jesus. Sim, nós vamos passar por isso também. Esta geração vai passar por isso também, de ter que comungar escondido, porque é isso que o demônio quer. Destruir a Santa Igreja Católica, destruir os fiéis, destruir a fé dos cristãos. Deixar as igrejas fechadas, para a gente não poder receber Jesus na Sagrada Eucaristia. Então, meus amados, vamos rezar por estes sacerdotes, vamos rezar por estas pessoas que têm coragem de ir de porta em porta levar Jesus Eucarístico para as famílias que estão padecendo fome e sede de Jesus. E claro que a gente não vai bater de porta em porta e fazer a pessoa engolir Jesus. Não! O ministro consagrado, ele sabe da responsabilidade que ele tem de ir nas casas e levar Jesus, mas de saber se a pessoa está preparada para recebê-lo. Então, antes de entregar Jesus na Sagrada Eucaristia, o ministro vai perguntar: você está preparado? Você já se confessou? Você quer receber Jesus na Sagrada Eucaristia? Porque o alimento vivo é o alimento da nossa vida e da nossa ressurreição. Mas se nós o comungarmos indignamente, ele também é o alimento que vai nos levar à perdição eterna. E é claro que os ministros sabem disso. Eles estão preparados. Eles foram formados para isto. E os grandes santos, e São Tarcísio, que viveu este momento, esta perseguição dos cristãos, e levou Jesus Eucarístico escondido e foi um grande mártir. Então, assim, hoje, vocês, irmãozinhos, sacerdotes, religiosos, religiosas, ministros, diáconos, vocês são consagrados. Vocês têm a obrigação de trazer Jesus para nós. Não queremos colocar vocês neste fogo e nem colocar vocês diante desta pandemia. Não. Mas Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Jesus nos dá a vida eterna. Então, do que temos que ter medo? Medo da morte física? Medo da contaminação física? Se Jesus me espera na eternidade de braços abertos. Filhinhos amados, estamos
vivendo este tempo de tribulação. Este tempo, como Nossa Senhora diz, é um pandemônio, um tempo de confusão, um tempo que não sabemos mais olhar com o olhar do Espírito Santo porque estamos confusos. Então, amados, não vamos mais criticar os nossos sacerdotes ou a decisão deles nestes momentos. Vamos receber Jesus, vamos adorar Jesus. E você que ainda não consegue, você ainda não pode sair de casa, você pode continuar recebendo Jesus espiritualmente? Pode. Certo? Em momentos como este, em momentos emergenciais, você pode receber Jesus na Eucaristia espiritualmente. Mas no primeiro momento que você puder sair de sua casa e receber Ele fisicamente, você vai sentir a diferença. Você vai sentir quão maravilhoso é este mistério quando você puder receber Jesus fisicamente. Então, amados, rezemos, continuemos em oração. Rezemos o texto do exorcismo à Virgem Poderosa nos 3 horários que Nossa Senhora pediu, mas rezemos também fora destes horários. Dobremos os nossos joelhos e rezemos a oração do Santo Rosário, a ladainha de Nossa Senhora. Nesses tempos difíceis, é isso que nos salvará. E o lencinho. Não esqueçam nunca de usar o lencinho abençoado por Nossa Senhora. E não pensa assim, é o Salvai-Almas que está distribuindo. Sim, nós estamos distribuindo há mais de 20 anos, desde o primeiro momento que Nossa Senhora nos pediu. Mas ela tem tocado os lencinhos em todos os santuários onde ela faz aparição. E nos pequenos cenáculos onde vocês estão também. Então, façam um lencinho branco de algodão. 20 por 20. Ela não quer um lenço grande. É 20 por 20. É um quadradinho pequenininho. Né? Olha só, um quadradinho pequenininho, 20 por 20 de algodão. E você reza, faz um pequeno cenáculo a Nossa Senhora, faça com a sua família um pequeno encontro com Nossa Senhora e peça para ela tocar nesse lencinho que você cortou, um lencinho branco de algodão, 20 por 20. E a Nossa Senhora vai tocar nesse lencinho na casa de vocês e vai trazer a cura contra o Covid. É promessa do céu. É promessa de Nossa Senhora. Daí a gente pergunta, por que rezam tanto para Nossa Senhora se é Jesus quem vai trazer a graça, se é Deus quem vai trazer a graça? Por que vocês estão pedindo a libertação do Covid através de Nossa Senhora? Porque Jesus disse, Nossa Senhora esmagará a cabeça da serpente infernal. Está lá no Apocalipse. Deus falou, a mulher esmagará a cabeça da serpente infernal. E este Covid nada mais é do que uma serpente, do que um demônio destruindo as famílias, destruindo as pessoas, destruindo a nossa história, o nosso trabalho, o nosso estudo, ceifando vidas antes do tempo. Com a permissão de Deus? Sim, com a permissão de Deus. Deus permite, porque Deus nos quer de volta. Deus sabe que se não for pela dor, muitos filhos vão se perder. Então temos que passar pelo Calvário, sim. Temos que passar pelo Calvário. Temos que derramar lágrimas junto com Nossa Senhora. E, se preciso for, lágrimas de sangue. Porque temos que viver o Calvário, carregando a nossa cruz. Não podemos deixar a nossa cruz de lado. Pelo contrário, temos que ajudar os nossos irmãos a carregar as suas cruzes. Ajudar os nossos filhos, como Nossa Senhora tem pedido. Ajude o seu filho a carregar a cruz dele. Nesse tempo em que o mundo vive tanta confusão, se os pais não ajudarem os filhos a carregarem suas cruzes, eles sucumbirão, poderão sucumbir. Poderão caminhar rumo ao inferno. Então, pai e mãe, ajudem seus filhos a carregar suas cruzes. Vó, ajudem seus filhos. Você que é catequista, ajude as crianças, ajude os pais das crianças a carregarem suas cruzes. Com lágrimas, sim. Com suor de sangue, sim. Com espinhos, sim. Mas é o que vai nos levar à salvação eterna. Então, meus amores, meus amados, amados de Nossa Senhora, carreguemos a nossa cruz e rezemos pelos nossos irmãos afastados. Nossa Senhora disse,
Não existe um tempo para acabar com a pandemia, com o Covid-19. Ela pede que a gente fale Covid-19, ela não pediu para usar esse novo nome aí, dessa mutação. Ela falou, não, começou lá em 2019, então é o Covid-19 sim. Tem que pedir o extermínio do Covid-19, porque ele está se manifestando de várias formas, mas é aquele vírus, é aquele Covid-19 que começou tudo, que começou a destruir tudo. Então ela pede, reze para o extermínio do Covid-19. Mas ela disse, peçam para mim que eu vou falar com o Pai. Eu vou enternecer o coração de Deus. Peçam para mim. E sabe o que ela falou? Que quando todos os católicos que se afastarem, voltarem, aí Deus começa a fazer a coisa diferente. Então, olha a nossa responsabilidade de cristão católico, como temos que rezar por aqueles que se afastaram, os católicos que se afastaram da igreja. E depois, a nossa missão continua para convidar também os que ainda não conheceram a igreja católica, para conhecerem, né? Então, olha a nossa responsabilidade. Nossa Senhora quer que peça intercessão para ela, porque ela disse, os católicos têm que rezar o rosário todos os dias. Os católicos têm que pedir a minha ajuda, mas têm que trazer os outros que se perderam ou que se desviaram do caminho, com a oração da Ave Maria. Queridos amiguinhos, eu convido vocês a todos os dias neste canal Maria Mãe do Universo a rezarmos o Santo Rosário às 4 horas da manhã. Já estamos fazendo há alguns dias. Parece que as pessoas estão gostando, tá? Então eu convido você também a participar todos os dias às 4 horas da manhã neste canal Maria Mãe do Universo, a oração do Santo Rosário. Amém? Muito obrigada, muito obrigada. Ajude-nos a divulgar este vídeo, ajude-nos a divulgar este canal. Deixe o seu like, compartilhe. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e faça parte desta equipe de evangelizadores. Por que a gente pede tanto joinha? Por que a gente pede tanto escreva ali no chat, escreva ali os seus comentários? Porque quanto mais comentários tiver, quanto mais participação de vocês, quanto mais vocês compartilharem, o canal do YouTube também vai ajudar a fazer isso. Então, em vez de 3, 4 pessoas que a gente compartilha, vai aumentando, vai chegando este vídeo a mais pessoas que nunca nem ouviram falar do Salvai Almas, ou que nunca nem ouviram falar de Nossa Senhora. Mas o YouTube vai alcançar essas pessoas também. Eu não entendo nada disso, mas é o que me dizem. Então eu peço para vocês, vamos nos ajudar a evangelizar. Amém? Muito obrigada e que Deus nos abençoe a todos. Que Nossa Senhora, sempre Virgem Maria, e seu castíssimo esposo São José, nos abençoe. Como diz Jesus, com a fórmula da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve lírio branco da Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Maria, saudai a Jesus por nós. Amém.